Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os movimentos, vamos explorar um pouquinho os blocos de movimentos e vamos aí dentro do nosso código. Como podem ver, nós estamos aqui com um fundo que representa aí um plano cartesiano e fica fácil da gente entender que o Scratch ele trabalha com valores cartesianos aqui para poder controlar todos esses movimentos e as posições dos nossos atores. Esse tamanho da tela ele vai de menos 240 em x até 240 e em y vai de 180 até menos 180, né? Sendo que o ponto origem é no centro da tela, o 0 e 0 fica localizado no centro da tela. Com isso nós já podemos estar vendo alguns blocos, certo? O primeiro bloco que nós temos aqui é o bloco de mova. Ele vai mover uma quantidade de passos numa determinada direção indicada ali. Eu deixei essas variáveis aqui para que a gente possa estar vendo também. Então, se ele está apontado todo para a direita e mover 10 passos, ele vai estar se movendo naquela direção. Se nós trocarmos a direção, né, ele vai se mover da mesma forma. Tem também os blocos de girar. Girar uma quantidade em graus, 45 graus aqui para a direita ou 45 graus para a esquerda, pode ser qualquer outro valor aqui dentro. Temos esse bloco que vai para uma posição, como por exemplo a posição do mouse. Ó, aí ele vai tentar seguir o meu mouse, ou vai para uma posição aleatória. É bem utilizado também esse bloco de posição aleatória. Ele pode também ficar sempre seguindo o ponteiro do mouse, olha. Aí ele vai ficar sempre permanecendo aqui em cima do meu mouse. Tem esse bloco de mudar para x, ele vai mudar para uma posição absoluta de x, nesse caso se eu botar mudar para x 100, né? Ele vai para o 100 de x, posição absoluta. A mesma coisa, mude y para uma posição absoluta, nesse caso 100 também. Ele vai lá para 100 de x, que a gente colocou nesse bloco, e 100 de y no bloco de mude y para 100. Então, esses blocos podem ser trabalhados de maneiras individuais, se a gente quiser alterar só x ou só y, ou podemos juntar eles e teremos esse bloco aqui vá para x, y. A gente dá uma posição em x e y que ele vai direto num bloco só. Tem esse bloco também de adicionar, ele é relativo, ele vai pegar a posição que o personagem está e vai adicionar um valor, por exemplo, ele está na posição x, 0. Se a gente adicionar 10 a x, ele vai fazer 0 mais 10, resultando em 10. Se nós fizéssemos de novo, ele ia ter 10 mais 10, resultando em 20. E o mesmo vale também para y. Podemos estar adicionando ou passando o valor aqui negativo para ele poder estar indo para baixo. Certo? Tem esse bloco aqui que é se tocar na borda, ele volta. Então, como exemplo, ficaria dessa maneira, ele vai estar sempre andando. E se caso ele tocar na borda, ele volta. Pode ver que a direção vai ser ela invertida, né? Quando toca na borda, ele inverte essa direção. Se eu colocasse outra angulação aqui, veja que se comporta da mesma maneira. Esse bloco de deslizar por um segundo para a posição aleatória, ele faz exatamente isso, né? Ele vai para uma posição aleatória, só que em vez dele ir direto, ele vai deslizando uma quantidade de tempo aqui em segundos. Poderia ser qualquer outro valor aqui. Você pode estar experimentando para ver como é que funciona esse bloco. E também, assim como nós temos a posição aleatória, o ponteiro do mouse, ou a posição de um objeto também no cenário, é possível escolher uma posição absoluta. Se eu retornar ele aqui para o 0, 0, ele vai deslizar até o ponto 0, 0. Temos como controlar a direção do nosso personagem através desse bloco. Aponte para a direção de menos 90, ou qualquer outra direção aqui que a gente pode estar escolhendo, tanto por meio dessa interface ou colocando o número ali diretamente. Certo? E assim a gente consegue alterar a posição desses personagens. É bom a gente ver essa aula de movimentos agora, porque tudo isso está linkado com variáveis, né? Como a gente pode bem ver, todas as variáveis que a gente está manipulando aqui. Posição x, posição y e a variável direção. Todas elas estão sendo manipuladas através desses blocos aqui de movimentos. Temos aqui o sempre, aponte para o ponteiro do mouse. Ele vai estar sempre apontando e colocando a direção conforme. Aí nós temos a posição do mouse. Serve como se fosse uma mira ou um olho, algo relacionado com isso. Temos como definir o estilo de rotação,
que é a mesma coisa que nós fazemos aqui, manualmente, via interface, como também via código. Se a gente definir como rotação completa, vejamos que ele vai rotacionar completamente. Se trocássemos para não rotacionar, ele não poderia girar, por mais que a direção dele tivesse modificada. E também rotação esquerda-direita, que só vai considerar quando ele passa por um lado todo. Por exemplo, aqui ele está no lado todo direito, quando passa para o lado esquerdo ele vira para o lado esquerdo ou para o lado direito, só mantém essas duas posições, por isso que se chama rotação esquerda-direita. E aqui nós temos a posição dos nossos personagens, né, que são as variáveis dele, para a gente poder tirar alguma informação, como a posição X, a posição Y e a direção, como eu já disse, que estão aqui visíveis para a gente poder ver como é que elas funcionam. Ainda falando sobre movimentos, temos um conceito que é posição relativa. Então, se nós temos o valor absoluto, nós podemos criar uma simulação de posição relativa. Eu vou usar esse arrow 1 aqui e mostrar como é que isso funciona. Temos dois blocos aqui, né? Um que ele vai para a seta, ele vai para a posição da seta, então ele vai escolher a posição dele. Deixa eu reiniciar aqui. E também tem como ele apontar para o ponteiro do mouse. Se eu utilizar esse bloco sempre, veja que é exatamente a mesma coisa que nós fizemos com o outro. E como agora nós temos acesso à posição do personagem seta, né? Eu tenho aqui a posição X dele e tenho também a posição Y dele, eu posso fazer um sistema de posição relativa com esse bloco. Então ele vai estar sempre se movimentando de maneira relativa a esse bloco seta, a esse personagem seta. Então se eu deixar ativado, ó, veja que ele vai estar sempre seguindo ele numa posição relativa, que no caso aqui fica para cima. Eu poderia simular outras coisas com isso, já já eu volto mostrando aonde é que poderíamos, por exemplo, estar utilizando esse conceito. Voltando aqui no código, nós temos o seguinte: grande parte dos blocos de movimentos são nada mais nada menos do que abstrações de computação gráfica em 2D aqui no Scratch. Por exemplo, nós temos aqui esse bloco, a ponte para a direção 90 graus, né, que no caso ele vai estar todo para a direita, e mova 10 passos. Vamos analisar como é que vai ocorrer a mudança tanto na posição X e na posição Y, com base numa direção e inspecionando esse bloco mova 10 passos. Se a gente clicar nele, veja que a posição X dele foi para 10. E a gente já esperava isso. Agora, se ele apontar para a posição 0, veja, se ele apontar para a posição 0, ele aponta para cima. E se nós movermos 10 passos, veja que a posição Y dele foi para 10. Tudo bem, nada de anormal até aí. Nesse último exemplo, que é a ponte para a direção 60, a gente percebe que esse bloco ele vai trabalhar de uma maneira um pouco diferente. O bloco somente recebe um argumento, que são os passos, e dependendo da direção que esse personagem tiver apontado é que essa ação vai ser realizada. Por exemplo, se a gente colocar ele para apontar para a direção 60 graus, então mover 10 passos, veja só quanto que foi para o X e quanto que foi o Y. Foram para esses valores aqui, 8.66 e alguma coisa, e o Y 5, sendo que a direção dele está 60, ele andou 10 passos. Como é que isso funciona por detrás dos panos? Bom, se nós viermos aqui, essa seria a situação real. Nós temos o nosso personagem, né? Ele está apontado no ângulo de 60 graus e nós estamos pedindo para ele andar 10 passos. Com isso, nós conseguimos saber o X e o Y que ele vai ter que alterar nessa fórmula. E podemos saber através dessa fórmula aqui. A quantidade em Y vai ser relacionada ao cosseno de 60 vezes 10. No caso, o cosseno da direção vezes a quantidade de passos. E o valor de X vai se dar pela forma que é o seno de 60, o seno do ângulo, no caso ele está apontado para 60, vezes a quantidade, que é o 10. Se nós testarmos isso aqui, ó, vamos ver que dá exatamente 8.66 de X e 5 de Y. Então podemos simular o seguinte.
mandamos ele para o 0 e 0, dissemos então que ele vai para essa posição, ó, a posição do nosso personagem vai ser a posição que ele está mais o valor de x, e a posição de y do nosso personagem vai ser a posição que ele está em y mais o valor de y que foi pedido para ele andar. Com isso, nós temos como montar a nossa própria fórmula que representa a função mova. Se eu clicar aqui, ó, veja que ele deu exatamente os mesmos valores. X para 8,66 alguma coisa e y para 5. Com isso, podemos definir a nossa própria função mova, recebendo aí como argumento a quantidade de passos idêntico à função que nós já vimos aí nativa do Scratch, que é a função mova. E ela vai se comportar da exata mesma forma, só que aqui onde eu coloquei 10 manualmente, eu posso estar passando a quantidade de passos e aplicando nessa fórmula. Veja que se ele apontar para a direção e mover 10, vai ser exatamente. Certo? E poderíamos brincar, na verdade é assim que essa função mova funciona por debaixo dos panos. Certo? Esses foram os blocos de movimentos que nós vimos. Como eu tinha dito, vou te mostrar como é que funciona um exemplo de posição relativa. Em qual exemplo nós poderíamos estar utilizando. Eu tenho aqui esse script, né, que faz a minha seta pequena, está sempre seguindo a seta maior. Vou colocar ela aqui para baixo, ó, em vez de ser mais 20, como menos 30, né, para ela ficar um pouquinho abaixo. Beleza. E isso faz nos lembrar daquela configuração daqueles peixes limpadores, né? Poderíamos fazer uma simulação parecida com isso. Se eu escolher uma fantasia aqui de animais, deixa eu escolher um peixe. Esse aqui, por exemplo, para ser o nosso peixe principal. E no Arrow 1, eu vou selecionar o que seria aquele peixe limpador, né? Que fica ali seguindo o peixe maior. E eu teria essa configuração. Ele está meio verde porque ele está utilizando uma aparência, né? Um efeito, eu vou remover o efeito. E pronto, já temos aqui uma mini simulação daquele peixes limpadores. Poderia aí estar melhorando os gráficos, mas esse é o fundamento. Basicamente é assim que funciona. Então os blocos de movimento são esses, não são difíceis. Eu deixei para a gente vê-los somente agora, depois que a gente já viu variáveis, para que você consiga entender que todos esses blocos vão nos ajudar a estar movimentando o nosso personagem por modificar esses valores, posição X, posição Y e direção. E através desses três atributos, nós podemos estar movimentando os nossos sprites e fazendo animações e um monte de coisa interessante. Eu vou deixar linkado esse projeto, que vai ficar aqui disponível, como sempre, e também um outro projeto que fala sobre coordenadas cartesianas, que é o que está aqui. Ele nada mais é do que mostra aí, você pode estar utilizando para entender como é que funciona esse sistema cartesiano aqui dentro do Scratch. Temos aqui o eixo Y, né, e o eixo X de verde, e se a gente mexer o mouse, ele vai dizendo qual é a posição do nosso ponteiro do mouse. Certo? Se eu clicar, ele vai criar um ponto. Olha lá, criou um ponto. Eu posso estar criando quantos pontos eu quiser, é mais para a gente entender como é que funciona essa coordenada. Então esses projetos vão ficar disponíveis, deem uma olhada, aprendam como é que funciona, façam seus próprios experimentos e nos vemos nas próximas aulas.